Opa, aqui é o Carlos e hoje eu trago para você um assunto sobre exportação. A gente está acostumado a sonhar com carros importados. Marcas como Ferrari, Lamborghini, Corvette e outras tantas que estão no imaginário de qualquer um que gosta de veículos potentes. Mas você já se imaginou que existe um mercado para Kombi, Fusca, Karmann-Ghia, Opala em países como Estados Unidos e Alemanha? Pode parecer estranho, mas esses mercados compram esses veículos por colecionadores que não se importam em pagar uma verdadeira soma de dinheiro. Nos últimos meses, eu tenho feito os embarques rotineiros, sobretudo de Kombi, para esses países. E nesse vídeo eu vou te falar como operacionalizar esta exportação. Se interessou? Então fica comigo que eu volto logo depois da vinheta. É rapidinho. Que bom que você está de volta. Aqui no Comex Blog somos especialistas em desburocratizar o comércio exterior para as empresas. Nos dedicamos a impulsionar o comércio de importação ou exportação de pequenos e médios negócios, seja por treinamento online, serviços aduaneiros e consultoria empresarial. Se você ainda não nos conhece, acesse o site que está aparecendo aqui e veja mais sobre os nossos conteúdos. Antes de começar, está vendo aqui na lateral um ícone para se inscrever? Faça isso agora, que sempre que eu tiver um conteúdo novo, você vai ser notificado. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse conteúdo. Combinado? Muito bem, vamos lá. Vamos falar sobre a exportação de veículos usados, sobretudo Kombi e Fusca. Para exportar veículos usados, é necessário que você esteja habilitado no Radar Siscomex. O processo formal de habilitação é uma exigência da Receita Federal do Brasil para todas as empresas e pessoas físicas que desejam importar ou exportar. É um registro feito chamado Radar, Registro e Rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros, e a norma básica que ampara esta solicitação é a Instrução Normativa 1613 de 2015. O radar tem por objetivo unificar as informações de todos os intervenientes no comércio exterior, como importadores e exportadores, para monitorar o comportamento e o limite de atuação. No passado, esse processo já foi complicado, cheio de documentos e exigia-se muito do exportador. Hoje, ele é muito mais simples, feito diretamente no portal único e o próprio interessado pode requisitar sua habilitação, sem a intermediação de ninguém. Ok, e uma pergunta muito comum que eu escuto é: a exportação de veículo deve ser feita por pessoa física ou pessoa jurídica? Bem, no Brasil a pessoa física não pode praticar comércio de exportação. Isso significa dizer que ela até pode fazer uma ou outra operação, mas sempre com característica esporádica. Se a coisa virar comércio, tanto na quantidade quanto na regularidade, as autoridades vão bloquear a operação e exigir que se tenha por trás uma empresa. Sem falar na questão tributária. A tributação sobre a renda e o lucro de qualquer operação comercial é muito mais barata se for feita por empresa. Com isso, mesmo que haja a possibilidade de comercialização por pessoa física, é mais barato que se faça por pessoa jurídica. Quanto à questão tributária, a exportação no Brasil é desonerada. Exportar não é um ato de enviar tributos para o exterior. Regra geral, os governos desoneram os encargos tributários sobre produtos exportados, buscando o quê? Criar competitividade no mercado externo. E isso acontece por intermédio da eliminação dos tributos, inclusive aqueles sobre insumos, mas que são incorporados aos produtos finais. Muito bem? Então, com a empresa habilitada, as questões tributárias já definidas, é hora de colocar a mão na massa, operacionalizar a exportação. A exportação de veículos usados não requer qualquer controle das autoridades aduaneiras. Você vai precisar ter o veículo em nome da empresa, com a documentação já transferida e, a partir daí, começar o processo operacional de exportação. A primeira coisa que vai se decidir é sobre a reserva de praça ou o booking. Seu importador vai decidir pelo transporte internacional, contratando o seu agente de carga e enviará então essa reserva. Essa reserva conterá informações sobre a data de saída e quando o veículo deverá estar liberado pelas autoridades aduaneiras no Brasil, chamado deadline. De posse desse documento, que será enviado com antecedência, você então vai começar a planejar a logística de exportação.
Vamos tomar como exemplo aqui a exportação de 2 Kombis para facilitar o que eu vou falar para você. As Kombis são embarcadas, as duas, em um contêiner de 40 pés. O destino dessa carga vai ser os Estados Unidos e o embarque aconteceu pelo Porto de Vitória. Muito bem, com essas informações, uma semana antes do prazo dado pelo agente de carga, o deadline, eu já providenciei a entrega dessas 2 Kombis em um terminal próximo ao porto, que eu escolhi. Esse terminal ficou responsável pela retirada do contêiner vazio e também vai fazer a preparação, a ovação desses veículos dentro do contêiner. Esses carros são amarrados com uma cinta especial e nas rodas são afixados pequenas madeiras para dar sustentação à carga e evitar fadiga da cinta, que isso, ao se locomover, que evite problemas de arrebentar essa cinta. Por uma decisão operacional, essas 2 Kombis foram embarcadas, têm que ser embarcadas sem gasolina, ou seja, eu coloco uma quantidade muito pequenininha só para chegar até o terminal e lá eu retiro o restante. E aí, além disso, o que eu faço? Eu retiro o cabo da bateria, deixo o cabo da bateria desligado. Essas 2 condições vai fazer com que a mercadoria não seja considerada perigosa ou carga IMO e o frete, inclusive, vai se tornar mais barato. Eu preciso lembrar que as placas vão ter que ser retiradas dos veículos. Por quê? Porque o Detran exige uma baixa total do veículo que é exportado. E essas placas vão ser entregues mais adiante, depois que a carga embarcar, que tem que ser feito um processo junto ao órgão da sua região. O custo operacional desse processo vai variar de local para local, mas esta é a melhor forma de estufar os veículos com segurança, com essas cintas, com madeirinhas, evitando que problemas aconteçam durante o trajeto. Muito bem, com as Kombis estufadas, amarradas e sem as placas, é hora de providenciar o desembaraço aduaneiro. O terminal escolhido, no meu caso, é alfandegado, e então a nacionalização pode ser feita lá. O exportador deverá providenciar a nota fiscal de exportação com o CFOP adequado, que vai depender da forma como foi comercializado, além daquelas informações obrigatórias no campo de complementar, como taxa de câmbio e informações de que o ICMS não é excedente, o IPI não é suspenso e tudo mais. Também você tem que ficar atento que deverá providenciar o draft do conhecimento de embarque junto ao agente de carga. E aí, as suas obrigações documentais do transporte vão estar cumpridas. Próximo passo que você precisa fazer é o quê? A liberação alfandegária. O despachante aduaneiro deverá providenciar a DUI, Declaração Única de Exportação, feita diretamente no Portal Único de Comércio Exterior. A DUI não tem nada de especial a ser feito, mas o despachante deve ficar atento a 2 coisas importantes. O primeiro deles é o enquadramento da operação. Existe um enquadramento exclusivo para produto usado e se você não usar, você pode tomar uma multa de 1% do valor da carga. E é também ficar atento que precisa lançar no campo de informações complementares da DUI o número do chassi e a placa. Isso vai facilitar o processo junto ao Detran, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então vamos lá, com a DUI registrada e a carga já dentro do terminal, é lançada então a presença de carga no portal único e acontece a seleção parametrizada. Nesse momento é que as autoridades aduaneiras, via critérios próprios, vão indicar se a mercadoria estará automaticamente desembaraçada ou se passará por algum tipo de conferência documental ou conferência física. Por experiência própria, esse tipo de produto sempre é desembaraçado sem conferência documental ou física, que a gente chama de canal verde. E a partir daí, o processo já está próximo de ser encerrado. Por quê? Com a mercadoria desembaraçada em um porto seco, o que eu vou ter que fazer agora é transferir isso para o local de embarque, ou porto molhado, como alguns gostam de chamar. É normal que o próprio terminal já faça essa remoção. A gente contrata o terminal, ele tem transportadora, depois de desembaraçado, ele coloca lá. Devendo o fiel depositário informar apenas o trânsito aduaneiro diretamente no módulo específico do Portal Único, que é o CCT. Então ele faz essa remoção, após essa remoção acontecer para o local de embarque, você tem que ficar atento para saber se isso aconteceu dentro do prazo previsto, dentro do deadline, e que lá no porto você não tem nenhum documento para ser entregue. Normalmente você precisa entregar um romaneio, cópia da DUI e só isso. Depois de cumprido tudo isso, então é hora de aguardar o quê? A carga embarcar. Depois que a mercadoria embarcar, essas Kombis necessitam de quê? Da baixa total no Detran, que é preciso ser consultado quais são os procedimentos aí no seu estado.
não muda de um estado para outro, mas é recomendado que você procure um despachante de veículos localmente. Por quê? Porque ele vai te dizer quais são os documentos necessários para isso. Se você quiser fazer diretamente, fica à vontade. Eu prefiro contratar um despachante porque é o serviço especializado dele. Aqui no Espírito Santo, eu preciso apresentar o documento do veículo, o recibo do veículo, um requerimento específico assinado pelo proprietário, além dos documentos de despacho aduaneiro. Junto tudo isso, paga uma taxa para a baixa. Em 3 dias é emitido um documento dizendo que a baixa aconteceu e esse documento eu preciso entregar ao exportador. Por quê? Para os Estados Unidos, ele precisa fazer uma tradução juramentada dessa baixa e envia para o importador lá nos Estados Unidos, juntamente com os documentos da exportação. Por quê? Porque ele vai fazer o emplacamento. Vamos resumir isso tudo? Então, tenha um ótimo terminal para fazer a estufagem dos seus veículos. Fique atento na emissão da nota fiscal e na declaração aduaneira, declaração única de exportação. Tem algumas coisas ali que você precisa controlar, precisa estar atento. O desembaraço aduaneiro não requer muito controle, dá sempre canal verde. Quando a carga for embarcada, você tem que apresentar as placas, recibo, documento do veículo, documento de exportação e fazer um pedido junto ao Detran. Um documento de baixa é expedido e você faz a tradução juramentada e encaminha isso para emplacamento lá no destino. Bem simples, muito mais do que muita gente fala. Mas bem, se você precisar de apoio para fazer uma exportação de veículo antigo, uma Kombi, um Fusca, um Carmanguia, me escreva. Aqui no Comex Blog a gente é experiente em exportar Kombi, Fusca e vários outros veículos antigos. E conhecemos como ninguém como funciona essa logística aduaneira necessária para a sua operação. Aqui embaixo você vai encontrar um link para me contatar. Preencha esse formulário de atendimento com todas as informações que eu te ligo. Você não vai ter nenhum custo por isso. Isso pode fazer a diferença na sua operação. Muito bem? Era isso que eu queria te dizer. Mas antes de fechar esse vídeo, eu queria te falar 2 coisas. A primeira é que o Comex Blog tem um portal de treinamento online que já ajudou milhares de pessoas em todo o Brasil. Temos cursos de importação, exportação, despacho aduaneiro e vários outros. Se você quiser se qualificar com quem realmente entende do assunto e que ensina a prática, veja o link que está aqui embaixo que você vai conhecer tudo que a gente tem. A segunda é que nós temos uma lista exclusiva de conteúdos sobre exportação. Se você tiver interesse em receber esses materiais em primeira mão, coloque seu melhor e-mail aqui embaixo que eu garanto que não vou mandar spam. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência e paciência em me acompanhar. Se você ainda não está inscrito no canal, aqui na lateral você pode fazer isso agora. E não se esqueça de ativar a sineta, porque sempre que tiver um vídeo novo você vai ser notificado. Um forte abraço e até outro conteúdo. Até mais!